Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como motivo, objetivo, apresentar Jesus através das Escrituras, encontrar Jesus nas Escrituras e, principalmente, reconhecer Jesus nas Escrituras. E hoje nós iremos dar prosseguimento à nossa série Construindo a Vida na Rocha, que será o episódio 8 dessa série, que diz assim: Ele ainda está à porta. Uma nova chance para quem ainda não entrou. Então, nós estamos construindo episódios, estudos, aprofundamentos com base em Cristo. Que Jesus seja a nossa base, que Jesus seja o nosso fundamento e, principalmente, que Jesus seja o nosso alicerce. Há 2 episódios atrás, nós falamos sobre chegar no final e Jesus dizer para nós: Apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. E para evitar que esse dia aconteça dessa forma, porque esse dia vai chegar, porque o nosso Senhor Jesus ele vai voltar e para que ele possa nos reconhecer, nós precisamos também reconhecê-lo antes. Precisamos aproveitar essa oportunidade para conhecer o nosso Senhor e reconhecer o nosso Senhor. Então, semana passada nós falamos sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita, e hoje nós vamos reforçar para quem ainda não entendeu, ou para quem ainda não decidiu, ou para quem ainda não se despertou. Porque você pode estar neste caminho da porta larga, nós falamos sobre isso, mas você pode retornar, converter, voltar para Cristo e começar uma nova história, começar uma nova trajetória, um novo projeto em Cristo Jesus. Porque o que nós queremos trazer aqui é que você inicie a partir de Cristo, que você retome e passe pela porta correta. Pois nós vamos meditar hoje em Apocalipse 3, a partir do verso 19, que diz assim: A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim também como eu venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, o Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para esse momento, nós temos que entender como tese central, mesmo que você não tenha entrado pela porta estreita, ou tenha deixado Jesus do lado de fora, presta atenção. Situações. Você está caminhando pela porta larga. Nós já falamos sobre onde essa porta ela vai dar. O que acontece com essa porta larga? Mesmo que você não tenha entrado pela porta estreita ou tenha deixado Jesus de fora da sua vida, ele ainda está batendo. Ele ainda está batendo na porta
Ele ainda está te buscando, te procurando, e há uma nova oportunidade. É aqui que eu quero chegar. É aqui que nós vamos trabalhar o devocional de hoje. Há uma nova oportunidade, mas ela exige ouvir, decidir e abrir. E Jesus é muito claro. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Então, vai chegar o dia do castigo. Só que agora estamos no momento da repreensão. Ser zeloso, sejamos zelosos, que a gente possa entender e ter cuidado e, portanto, arrepende-te. Então, hoje, o que eu quero trazer para nós é esse arrependimento. Esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento genuíno e esse arrependimento segundo a Deus. Esse é o ponto importante. É arrepender para se converter, arrepender para mudar, arrepender para se tornar uma nova pessoa. E quando a gente fala sobre Apocalipse 3, nós temos três tipos de pessoas aqui nesse capítulo. Jesus, ele fala para três igrejas nesse capítulo. Ele revela três realidades espirituais. Três realidades espirituais. Primeira, a igreja de Sardes, os que estão mortos, que diz assim: tens nome de que vive, mas estás mortos. Depois, precisamos que você vá e leia todo esse capítulo para você entender. Porque a condução aqui é Jesus ainda está batendo na porta. Jesus ainda está buscando você. Só que você precisa se arrepender e aceitar. Só que você pode estar em três situações. Primeira situação, mortos. Tens nome de que vives, mas está mortos. Característica dessa pessoa: aparência espiritual, rotina religiosa, só que tem uma ausência de vida real. E essas pessoas são as pessoas que nunca passaram pela porta estreita, vivem de aparência e não ouvem a voz de Jesus. Muito similar aos fariseus, né? Vivem de aparência, não entram pela porta e também não deixam outras pessoas entrarem, trazendo aqueles fardos, e não ouvem a voz de Jesus. Jesus diante deles, pregando, mostrando, assim pode ser como nós. Talvez tem pessoas pregando para nós o evangelho, ou nós estamos pregando o evangelho para as pessoas, e o resultado e a mensagem, ela não chega. E essa verdade aqui, existe uma verdade espiritual aqui. Você pode estar vivo e ainda nunca ter entrado. Você está vivo para o mundo, mas morto para Deus. Igreja de Filadélfia, onde eles têm uma porta aberta diante dele. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que te ponho diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, Apocalipse 3:8,
eis que pus diante de ti uma porta aberta. Qual a característica dessa igreja de Filadélfia? Guardaram a palavra, não negaram o nome e têm acesso disponível. Mas ainda há um ponto. Essa porta, ela precisa ser atravessada. Ter a porta aberta não significa ter entrado. Laodiceia, os que deixaram Jesus do lado de fora. Apocalipse 3:15. E Jesus diz assim, ó: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fostes frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Características: mornidão, autossuficiência e indiferença. E o mais impactante, Jesus está fora. Você pode construir uma vida e deixar Jesus de fora dela. Então aqui nós temos três situações. Aqueles que estão mortos, ou que nem sabe que está morto. Aquele que tem a porta aberta diante dele, está fazendo a coisa certa, mas precisa atravessar. E aquele que não é nem morno, que nem é quente nem frio, mas é morno. E Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca. E o que que isso tudo tem a ver com a conexão dos episódios? Porta estreita, a porta estreita e a decisão espiritual. Primeiro, falamos do chamado de Jesus, lá em Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita. Aqui Jesus, ele já havia avisado. Poucos entram, muitos evitam e, principalmente, muitos escolhem o caminho mais fácil ou o caminho fácil. Aqui Jesus, ele dá um direcionamento: entrai pela porta estreita. Além do direcionamento, ele diz o que deve ser feito, como deve ser feito e onde deve ser feito. Mais claro do que isso, impossível. Entrai pela porta estreita. Só que Jesus, no Evangelho de João, ele diz: eu sou a porta. Então, se a gente começa a ler os evangelhos, os quatro evangelhos, você começa a ir conectando as situações. Em Mateus, Jesus direciona para entrar na porta estreita. Em João 10, Jesus diz: eu sou a porta. Não existe outro acesso, não existe atalho, não existe alternativa e não existe outro caminho. Só que qual que é o grande problema aqui? Muitos não entraram, os mortos, Sardes, não decidiram, Filadélfia, e deixaram Jesus de fora, Laodiceia. E aqui nós temos que entender o que nós aprendemos até aqui nessa série, a jornada espiritual até aqui. O primeiro momento é ouvir a palavra, obedecer a palavra, construir sobre Cristo, alinhar a vida em Cristo e entrar pela porta. Mateus 7. Ele que ouve as minhas palavras e as praticam. Primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, obedecer. Homem prudente. Aquele que, Pedro, sobre a tua palavra. Jesus chama Pedro para pescar. Pedro tinha acabado de ouvir a pregação e Pedro entende o poder da palavra de Jesus e diz: pela tua palavra lançarei a minha rede. Então,
aprendemos a importância de obedecer Jesus e obedecer a palavra. Terceiro, construir sobre Cristo. Ele é o fundamento. Não tem outro fundamento. Ele é a pedra e ele é a rocha. E aí nós falamos sobre alinhar, sobre Jesus ser a pedra angular, aquela pedra que dá ângulo na nossa vida, aquela pedra que direciona. E agora nós falamos nos últimos sobre entrar pela porta, mas entrar pela porta estreita. Então, muitos podem estar em três situações. Nunca entrou, a porta está aberta, mas está com a indecisão, e o outro, Jesus está do lado de fora. A grande verdade aqui é que a gente tem que entender que não entrar pela porta gera morte. As pessoas podem pensar que estar pela porta larga, vivendo as coisas do mundo, as coisas para o mundo, é estar vivo. Mas aqui nós entendemos que não entrar por Jesus acarreta a morte. Só que Jesus, lá em João 10, ele diz e afirma que eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida eternamente. Segundo, não decidir gera estagnação. Você pode estar fazendo as coisas certas, você pode estar guardando o nome, guardando a palavra, mas você não está no caminho. Você não está com Cristo. Não decidir gera estagnação. E terceiro, ignorar Jesus gera afastamento. E quando a gente vai para essa carta à Laodiceia, a gente entende que ela não era nem fria e nem quente, mas era morna. E essa mornidão é esse afastamento. E a gente tem que entender que a pessoa morna é o quente que está esfriando e não o frio que está esquentando. Então, essa mornidão é a pessoa que está perdendo a conexão, perdendo esse avivamento, perdendo essa chama em Cristo. Só que a tendência dessa é ficar cada vez mais gelada. Coloca um café quente, ele está muito quente. Só que ao passar do tempo, se não manter aquecido ou não mantendo fogo, ele vai esfriar, esfriar, esfriar até se tornar gelado. E assim somos se não permanecermos em Cristo. Assim somos nós se não estivermos ligados, atrelados, conectados em Cristo. Então, ignorar Jesus, colocar Jesus do lado de fora, gera afastamento. E qual que é o movimento de Cristo, o movimento de Jesus diante disso tudo? Apesar disso tudo, ele continua chamando, ele continua abrindo portas e ele continua batendo na porta. Apesar disso tudo, Jesus ainda, mesmo do lado de fora, ele ainda bate na porta. Ele ainda bate na porta. E ele diz: aquele, ou se alguém ouvir a minha voz. Quando ele diz, se alguém ouvir a minha voz, é que vai ouvir e vai reconhecer. Porque imagina que tem na sua casa alguém batendo na porta do lado de fora e falando com você. Se você já teve um contato com essa pessoa, você vai saber quem que é a voz dessa pessoa. E é aqui que é o ponto.
essa igreja, vamos trazer para essa pessoa, imagina a igreja como uma pessoa, ela sabe quem é Jesus, porque ela já foi quente, muito quente. Ela já teve relacionamento, ela já teve contato, ela já teve conexão, já teve presença. Então, se ela ouve a voz e reconhece, ela abre a porta. Só que para ouvir a voz de Jesus, é preciso diminuir as outras vozes. E aí, nos versículos anteriores, olha o perigo dessa igreja, a situação dessa igreja. Imagina-se como pessoa. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aqui Jesus ele bate muito forte naquelas pessoas ou igreja que acha que não tem necessidade de nada e já tem tudo. Mas esse tudo é qual tudo? Do mundo? Só que Jesus ele vem dar essa contrapartida que fala que você é miserável. Então as pessoas que estão sem Cristo, que acham que tem tudo, elas não têm nada. Elas são miseráveis, pobres, cegas. E essa cegueira é a pior de todas. É a cegueira que vê tudo, mas não vê o principal, que é Cristo. E a partir disso tudo, nós vamos para a aplicação. Elbert, cheguei até aqui. Não entrei pela porta estreita, não fiz nada. O que eu devo fazer agora? Que aqui, Jesus está te dando uma chance de se redimir, uma chance de se conciliar, uma chance de retomar. O que você deve fazer hoje? Primeiro passo, ouvir a voz. Silencie as outras vozes. Silencie o que o mundo quer te dizer, o que o mundo quer te entregar. Silencie aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, conecta, curte, comenta, compartilha. Deixa em stand-by, deixa paradinho, para que você possa ouvir a voz. Se alguém ouvir a minha voz. A mudança começa aqui, nesse exato momento. Sensibilidade espiritual e atenção à voz de Deus. A sensibilidade espiritual, ela acontece a partir da mortificação da carne. Quando você começa a mortificar sua carne para deixar o seu espírito falar mais alto, o seu espírito dominar. Além de ouvir a voz, é abrir a porta. Porque Jesus, ele não entra à força. Ele convida, ele espera e ele respeita. A decisão é sua. Ao contrário do inimigo, ele precisa de uma brecha para entrar, roubar, matar e destruir. Jesus não. Manso e humilde de coração. Que convida, espera e respeita a sua decisão. E após abrir a porta, é receber Jesus. E recebendo Jesus, ele entrará. E isso aqui fala de salvação, presença e transformação. Uma licença poética, né? Eu imagino Jesus do lado de fora, batendo na porta, mas com balde, água, rodo, materiais de limpeza para entrar, mas antes de cear, ele vai limpar.
Talvez isso seja alguma das dificuldades das pessoas, é aceitar Jesus, deixar Jesus entrar e ter que abandonar as coisas do mundo. É ter que largar as coisas que o mundo proporciona. Mas nós temos que entender na recompensa de ter Jesus conosco. Vestes novas, novas criaturas, nova mentalidade. E a partir daqui, dessa limpeza, existe a ceia, existe a restauração e existe a comunhão. E o mais importante aqui é quando ele diz: eu cearei com ele. Isso fala muito de intimidade, relacionamento e vida com Deus. E nesses estados espirituais, nós temos as respostas necessárias. A situação daquele que está morto, Sardes, a resposta é despertar. Aquele que está indeciso, a resposta é decidir. E aquele que está morno, a resposta é abrir. Abrir para que Jesus ele entre, limpe, seie e reative esse calor novamente, essa conexão. E precisamos entender que o maior perigo não é rejeitar Jesus diretamente. O maior perigo aqui é ignorar a voz dele batendo. Ignorar a voz dele batendo. Cuidado. Para um pouco, presta atenção, se conecta. E para a gente finalizar, para que a gente possa entender finalmente e ter esse ponto de esperança. Você pode não ter entrado antes, pode ter ficado no meio do caminho, pode até ter deixado Jesus do lado de fora, mas hoje ele ainda está à porta. Nesse momento, não importa a sua situação atual, o que importa é o que você vai fazer com essa passagem, com essas informações. Você vai continuar deixando Jesus do lado de fora? Você vai continuar tendo a porta aberta diante de ti e não entrando? Você vai continuar sabendo que tem aquele que pode restaurar a sua vida, aquele que pode, mesmo você estando num estado de morte, ele pode te restaurar, te ressuscitar e te dar vida nova e vida em abundância. Então, independente da sua situação atual, Jesus, ele pode mudar. Ele pode transformar e ele ainda pode fazer. Cabe a você decidir. E a oração final, repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes não entrei pela porta ou deixei o Senhor do lado de fora da minha vida. Hoje eu te ouço, hoje eu ouço a tua voz e eu abro a porta do meu coração. Entra, transforma, restaura, estabelece minha vida em ti. Eu quero viver contigo e ser conhecido
por ti também. As palavras do nosso Santo Evangelho possam acessar os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa entrar, restaurar, alicerçar e transformar, Senhor. É isso que pedimos, Pai. Que essa palavra ela possa chegar no máximo de pessoas possíveis, Senhor. Mas não por mim, mas para a tua honra e a tua glória, e que o seu santo evangelho resplandeça. A tua luz possa resplandecer na vida das pessoas. E para aqueles que estão mortos, desesperançosos, que não pensam que pode dar certo, ter uma solução, que eu possa acessar agora, Senhor. Aqueles que estão indecisos, aqueles que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, acessa eles agora, Senhor. E aqueles que estão mornos para frios, Pai, que o Senhor possa acalentar, que o Senhor possa aquecer e principalmente reativá-los e reavivá-los. É o que nós pedimos no seu santo nome, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui com mais um Devocional VP. O devocional que foi feito para você conhecer, reconhecer e ter um contato com Jesus através das Escrituras. Em cada episódio, em cada encontro, você vá para a Bíblia. Você vá conhecer, se aprofundar e se conectar ainda mais com o nosso Senhor Jesus Cristo e que você possa levar essa palavra adiante. É assim como Jesus disse aos seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Como está lá em Mateus 11, Jesus pregava e ensinava. E que nós também possamos pregar a palavra, viver a palavra, e que as pessoas possam encontrar Cristo em nós. Esse é o maior objetivo. Que o Evangelho seja pregado e pessoas sejam transformadas e alcançadas e salvas. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.